Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje em mais uma aula de redação. Vamos lá, acompanhem comigo. Hoje, em nossa aula de redação, nós vamos trabalhar algumas expressões que causam dúvida, né? Algumas palavras ou expressões que na hora em que vocês empregam, vocês acabam empregando de forma errada, porque vocês acabam tendo dúvida no significado por elas serem semelhantes, tá bom? À medida que é uma locução conjuntiva com o sentido de proporcionalidade, equivale à locução à proporção que. À medida que o tempo passa, ele fica mais exigente, ou seja, à proporção que o tempo passa, ele fica mais exigente. A vida nas grandes cidades se deteriora à medida que, ou seja, à proporção que a população cresce. Então, à medida que é uma locução conjuntiva fixa, que ela tem o sentido de à proporção que. Vamos para a próxima. Na medida em que, agora temos essa diferença, é uma locução conjuntiva causal. Logo, haverá noções de causa e consequência, ou efeito nas orações que tiverem tal expressão. Pode ser substituída pelas equivalentes, uma vez que, porque, visto que, já que e tendo em vista que. Então, na medida em que, vocês podem substituir por porquê. É diferente de à medida que é a proporção, né, de alguma coisa. Letra A. Nós precisamos ler mais na medida em que crescemos, pois temos maior entendimento ao passar dos anos. Visto que, ou seja, na medida em que crescemos, dá uma ideia de causa, tá? A pesquisa deve ser feita antes de dezembro, na medida em que, ou seja, porque vamos estar de férias nesse período, ou seja, aí é a causa, tá? Então, entendendo que na medida em que expressa causa e que a medida que expressa proporção, certo? Agora nós temos também a fim separado, a fim de. Muitos alunos têm a mania de escrever junto, né? A fim de, mas não é. A fim de. É uma locução prepositiva que significa com o objetivo de, com a finalidade de, com o desejo de. Sair cedo a fim de chegar a tempo para jantar. E nós temos o a fim junto. Vamos ver o que significa? É um adjetivo que qualifica algo ou alguém que tem afinidade, proximidade e semelhança. Eles têm ideias afins, ou seja, eles têm ideias semelhantes. Então, gente, quando tiver o afim junto, é com essa ideia de semelhança, de afinidade, tá bom? Então, prestem atenção nessa diferença. Afim de, com ideia de finalidade, e o afim junto, que é um adjetivo que tem ideia de semelhança, que tem sentido de semelhança. Atenção, vamos ver esse atenção aqui. Na linguagem informal, usamos uma dessas expressões para indicar interesse em alguém. O correto nesse caso é afim, assim, separado, apesar de indicar o desejo de estar junto. Então, estou afim de você. É aquele sentido de estou afim de você, de namorar você, não é mesmo? Então, ele é separado, tá? Não vamos escrever juntos, hein? Então, afim de, com aquela ideia de você paquerar o outro, estar afim do outro, é separado, hein? Fiquem atentos a essa dica. Agora, nós vamos ver a diferença do mais com i e do mais sem i, que ainda há alunos que escrevem errado. Vamos ver? A pronúncia, turma, é igual, é mais. Não é nada de mães, quando não tem o i, é mais. Mães é o plural de mãe, pelo amor de Deus. Então, mais. A palavra mais possui como antônimo o menos. Nesse caso, ela indica a soma ou aumento da quantidade de algo. Embora seja mais utilizada como advérbio de intensidade, depende da função que exerce na frase. O mais pode ser substantivo, pronome indefinido ou conjunção. Na maioria das vezes, ele é utilizado como advérbio de intensidade. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo, né? É um advérbio de intensidade aí, com i. Gostaria de mais frutas no café da manhã.
esse mais aí, ele tá como um pronome indefinido, né? Tipo assim, de quantidade, né? Mais frutas, indefinindo a quantidade. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Aí esse mais, né, tá junto com, completando, né, uma conjunção. Então, ele faz parte de uma conjunção aí, ó. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia, certo? Mas o mais com i dessa ideia de quantidade, né, de intensidade. E o mais sem i, vamos lá agora. É usado principalmente como conjunção adversativa, indicando uma ideia de oposição. Pode ser substituído por porém, todavia, contudo. Além de conjunção, mas também pode ser um advérbio, como advérbio da ênfase é uma afirmação. Preste atenção aqui. Ele é bom aluno, mas não tem, mas tão bom. Ó, ele é bom aluno, mas tão bom aluno que tem sempre nota máxima nas provas. Aí está dando uma ideia de afirmação. Se está dando uma ideia de afirmação, ele vai ser classificado como um advérbio. Perceberam aí? Olha a diferença para outra frase. Ele cantou uma linda música, mas o público não aplaudiu. Se ele cantou uma linda música, não era para o público aplaudir, mas o público não aplaudiu, ou seja, ideia contrária. Então, aí é uma conjunção adversativa. Tá? Perceberam a diferença? Então, tá ótimo, meus amores. Até, então, a nossa próxima aula, certo? Vejo vocês, então. Um beijinho a todos e fiquem com Deus, tá? Oitavo ano. Tchau, tchau. Até logo.